Optcha, minhas grandes estrelas do Oriente, salve Santa Sara Kali, salve a força do povo cigano do astral, que nos guia, que nos direciona, salve a egrégora cigana. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Thaís Noronha, sou cartomante oraculista, sacerdotisa de Tissara cigano espiritual e hoje, junto a vocês, a gente conversar sobre os estudos dentro da espiritualidade cigana, dentro da Tissara cigana. Os estudos espirituais de Tissara cigana são estudos que nos promovem desenvolvimento pessoal, que fazem com que a gente consiga ter clareza, consciência dos nossos caminhos. E hoje nós vamos falar sobre a estrada para o povo cigano, né? Se você está se sentindo perdido, perdida, se você não sabe qual caminho seguir, fica comigo até o final. Se quiser, acompanhe essa live com um copo d'água, que no final a gente vai fazer uma oração, tá? Nós vamos fazer uma oração para aberturas de caminhos, para a estrada, para aqueles que talvez não saibam qual caminho seguir, o que fazer. E a gente vai conversar sobre como que a espiritualidade cigana conduz o nosso caminho, através dos ensinamentos, do desenvolvimento pessoal. Então fica comigo que no final nós vamos fazer uma prece, uma oração para a abertura dos seus caminhos, para que você tenha clareza sobre quais estradas você precisa, tá aí se movimentando e seguindo. Peço nesse momento permissão a Santa Sara para começar esse nosso encontro. É a sua Tissara Cigana Online, então é uma oportunidade de você estar estudando e se aprofundando nos seus estudos sobre espiritualidade cigana, desenvolvimento espiritual, aí mesmo da sua casa. Então também encaminhe, tá? Encaminhe essa live para quem vocês acreditam que de certa forma vai ser consciência e vai contribuir. Vamos começar essa nossa noite de estudos acendendo uma vela azul a Santa Sara Kali, ao povo cigano, e um incenso, e vamos fazer uma oração, tá? Nesse momento vamos fazer uma oração a Santa Sara, uma oração de proteção. Então que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto sagrado, ativando a força e a energia do elemento fogo através da vela, que essa vela ela possa iluminar os nossos caminhos, trazer a proteção necessária. A vela azul que representa o manto de Sara. Neste momento, para começar esse encontro na nossa Tissara cigana online, que essa energia e essa magia possa chegar a todos. Invocamos a força e o poder do povo cigano de Santa Sara Kali, das caravanas ciganas do astral. Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossa caminhada. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz àqueles que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que seu raio de paz, de amor, possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores a essa humanidade que é tão sofrida. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Assim já é. Então vamos começar essa noite de estudos, canalizando toda a energia da nossa amada mãe, nossa amada mestre, Santa Sara Kali, rainha do povo cigano do astral. E sob, as orientações também, gente, tá vendo? Eu tô aqui com o ventilador que tá muito calor, então a vela ela tá mexendo a chama por causa do ventilador. Só vira um pouquinho o ventilador pra lá, pra não ficar muito em cima da vela, pra não apagar a vela. Essa conexão, essa noite de estudos, esses ensinamentos, desenvolvimento pessoal, também através do espírito de luz que conduz essa Tissara, que é a Cigana Aurora, que é a regente da Tissara Estrela do Oriente, Cigana Aurora, que é a rainha do Oriente,
que é a minha querida amiga mentora espiritual. Então esses estudos têm sobre orientação, né, esse espírito amigo, uma amiga para todos os momentos, que é a Aurora, mas você também pode estar aí sendo acompanhada pelo mentor, né, que é seu amigo espiritual também. Hoje, a lição espiritual da nossa Tissara é a sabedoria da estrada, tá? Na espiritualidade cigana, a estrada ela é muito mais do que um caminho de terra ou de pedras. A estrada é símbolo da própria vida. O povo cigano sempre soube que ninguém veio ao mundo para ficar parado. A alma precisa caminhar, aprender, errar, levantar e seguir. Cada estrada traz um ensinamento. Há estradas mais fáceis, onde o vento sopra suave, os passos parecem ser leves. Mas também existem estradas difíceis, com curvas, poeiras e obstáculos. E muitas vezes é nessas estradas mais difíceis que a alma mais cresce. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de dificuldade, né, entenda que esse é o seu caminho, essa é a sua estrada e que é um aprendizado. Essa dificuldade não é romantizando a dificuldade, mas tem alguma coisa nessa estrada que você precisa tirar enquanto aprendizado, tá? A estrada, ela ensina que a gente precisa ter o quê? Paciência. Ensina que nem tudo acontece na hora que queremos. Ensina que cada passo tem um tempo e cada jornada tem um destino. Na espiritualidade cigana, aprendemos algo muito importante. Não devemos amaldiçoar os caminhos difíceis. Vamos pensar, a gente está trabalhando na espiritualidade cigana, mas vamos pensar nos grupos étnicos ciganos, né, que construíram todo esse caminho também até aqui. A gente tem muito esse pensamento de que o cigano ele é nômade porque ele não consegue ficar num lugar. Não. Na verdade, e isso dentro da narrativa histórica, a gente consegue encontrar narrativas de que os ciganos eles eram obrigados. Eles eram obrigados a se mudarem o tempo todo, porque em determinado momento a vida naquele lugar ficava difícil, ou pelo preconceito, ou pela falta do trabalho, a dificuldade de encontrar trabalho, muitas das vezes por uma acusação. Então, por exemplo, se em uma determinada região uma criança sumia, a culpa era dos ciganos. Se em determinado momento alguém ficava doente e morria, a culpa era dos ciganos. Então essa vida nômade ela foi imposta, né, aos ciganos. E dentro da espiritualidade cigana, a gente aprende que apesar de muitas das coisas acontecerem e a gente ter que levantar, né, ali acampamento, a gente precisa o que? Agradecer. Agradecer pelo lugar, pela estrada, né, que a gente vem caminhando, que a gente vem galgando e nunca amaldiçoar. O povo cigano sabe quem carrega peso demais e está ali para auxiliar. Por isso é preciso deixar para trás também tudo aquilo que não pertence mais a essa jornada. Mágoas, culpas, medos, pessoas que já cumpriram o seu ciclo. Ou seja, dentro da estrada cigana a gente entende que às vezes nós não conseguimos evoluir em determinadas áreas da vida porque a gente está carregando junto com a gente um determinado peso. Uma pessoa, uma situação, né? Então, se eu não consigo prosperar muitas das vezes no ambiente de trabalho, é porque eu estou carregando o peso de alguém. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Qual área da minha vida eu talvez não esteja conseguindo avançar, os caminhos não estão abertos e que peso é esse que eu estou carregando? É de alguém? É meu? Quando caminhamos com fé, coragem, dignidade, principalmente dignidade, tá? Os caminhos se abrem. Quando caminhamos com medo, desconfiança da vida, tudo parece mais pesado e parado. Por isso, hoje eu te convido a refletir. Como você tem caminhado na sua estrada? E uma estrada, para ser construída, ela precisa ser pensada. Nós moramos em lugares, né? Tem todo um processo de urbanização. Vocês já viram quanto tempo que fica para uma obra ser feita, uma obra de estrada? Não é do dia para a noite, né? Não é uma estrada assim aberta e pronta e acabou. Ela é pensada, ela é projetada.
Então você quer caminho, mas você não sabe por onde você quer caminhar. Você não sabe que estrada é essa que você quer trilhar. E quando a gente não tem um plano, qualquer estrada, né, por mais que a gente pegue um caminho errado, é caminho. Então muitas das vezes a gente faz escolhas que não são tão assertivas porque a gente não está pensando na construção desse caminho. A gente quer caminhar, eu quero caminho, mas eu não sei que caminho é esse. Eu quero tanto caminho aberto para trabalho, para dinheiro, tá, mas que caminho é esse? É muito fácil a gente falar, eu quero caminho para dinheiro, mas o que eu quero fazer com esse dinheiro? Eu quero caminho para dinheiro para quê? Para o dinheiro só chegar na minha mão e pronto, acabou? Não é assim. Eu quero caminho para trabalho. E aí, sobre que perspectiva de trabalho? Porque qualquer coisa pode chegar para você. Então a gente precisa traçar bem essa jornada, traçar bem essa estrada. E como que você tem feito isso na sua vida? O que você tem feito com relação a traçar essa trajetória onde você quer chegar, tá? E o caminho, ele só é preparado a partir do momento que você tem uma perspectiva sobre o que você quer. E o seu mentor, ele caminha com você quando você convida ele, tá? Ele só caminha com você quando você convida ele. Então, se você senta e fala, minha cigana, mesmo que você não saiba o nome dela, minha amiga cigana, eu te convido a caminhar comigo, ela vem caminhando com você, ela segura na sua mão e caminha com você, né? Traga a intuição necessária. A estrada da sua vida não termina no obstáculo, ela continua. E muitas bênçãos, né, a gente encontra adiante. Que os ventos da caravana tragam sabedoria aos seus passos, que os caminhos se iluminem diante de você, que a sua alma tenha coragem de seguir sempre em frente. Porque quem caminha com fé e quem caminha com planos sempre encontra o destino que a sua alma merece. Então, essa nossa conexão de hoje, guiada por Aurora, minha amiga, minha mentora, Estrela do Oriente, a cigana que me acompanha, junto aos outros clãs, aos outros mestres ciganos. E hoje eu trago para vocês uma mensagem de estrada, né? A estrada é muito importante para o povo cigano. E aquilo que eu falei, o povo cigano se via obrigado a levantar acampamento, tá? Por conta das dificuldades que encontrava muitas das vezes em determinados lugares, por conta das acusações. Então eles eram obrigados, mas sempre com muita coragem, com muita fé, de que esse movimento ia levar a algo melhor. Então, se você está passando por um momento que você tem alguma mudança para fazer, eu estou passando por um processo de separação, eu estou passando por um processo que eu fui mandada embora, estou passando por um processo de saúde, não tem caminho, né, principalmente para quem confia na espiritualidade cigana, que não seja de bênção, tá? Que não seja também de aprendizado. A gente precisa aprender também algo com esse caminho, com aquele caminho que se apresenta para nós. E quando o seu caminho está muito parado, sua estrada está muito parada, está acontecendo nada, aí eu te pergunto, o que você está fazendo? O que você está planejando? Porque se a estrada está parada, é porque você não tem um projeto concreto. Você não está fazendo ali uma projeção de qual caminho, de qual estrada você quer seguir. E aí realmente, né, as coisas ficam paradas. Então hoje eu quero deixar para vocês esse pensamento, tá? Como é que tá a estrada de vocês, como é que estão os caminhos. Então assim, pensa, caramba, meu caminho tá assim, tá assim. Faz esse pensamento hoje, essa reflexão, como é que tá o seu caminho? E o que você está projetando na sua estrada? Como é que está a sua estrada? Quem são as pessoas que você está encontrando nessa trajetória, nessa jornada? E comenta aqui, escreve aqui para mim nos comentários como é que está a sua estrada. Se a sua estrada está uma estrada de movimento, está parada, está de obstáculos. Comenta aqui para mim, deixa aqui que eu quero saber, tá? A gente vai finalizar esse encontro com uma oração para abertura de caminho, para abertura das suas estradas aí. Então já pega o seu copo d'água, já deixa posicionado. Mas antes da gente começar a oração, eu vou tirar um conselho aqui no baralho cigano, né? Vamos tirar um conselho coletivo. O que as cartas ciganas elas têm a dizer em relação aos caminhos e às estradas.
sobre o que a gente precisa movimentar. Então, vamos trazer um conselho coletivo da espiritualidade cigana. Lembrando que essa aqui é a nossa Tsara, Estrela do Oriente, atendimentos presenciais e também atendimentos online. Se você precisar de uma orientação mais individual, você pode estar me chamando no WhatsApp ou, Thaís, eu quero desenvolver estudos na espiritualidade cigana, seja para atendimento de baralho cigano, seja para estudos, curso, você pode estar me chamando no WhatsApp, tá? Vamos ver aqui qual é o conselho. Olha a carta dos livros, aqui. Estudo. Tudo aquilo que você quer hoje, almeja hoje, seja qual for, precisa de conhecimento. Até para você comprar uma casa, você precisa de conhecimento. Conhecimento ali do bairro ao redor, o conhecimento da papelada que você precisa ter para comprar essa casa, né? Então, eu quero ter um amor. Eu quero um amor na minha vida. Eu preciso ter conhecimento sobre mim mesma, sobre a pessoa que eu quero que chegue na minha vida, ou a pessoa que eu estou me relacionando. Então, a carta dos livros, né? Hoje, o conselho para você sobre a sua estrada é que você precisa o quê? Aprender e estudar para saber que caminho é esse que você está tomando, tá? Aonde ele vai dar, então para ter uma projeção, tá? As tendências e o que você muitas das vezes precisa fazer até mesmo para alcançar aquele caminho, aquela materialização que você deseja. Então a carta dos livros ela fala de conhecimento, ela fala de se aprofundar, ela fala de estudos. O nosso mal é achar que as coisas elas vão chegar de uma forma aleatória quando não é assim, não é de uma forma aleatória, né? As coisas elas chegam quando a gente se prepara. Então você está preparado para esse caminho, tá para chegar para você? Esse é o conselho. Vamos finalizar com a nossa oração. E eu quero também que vocês deixem aí o nome de vocês, comenta aí o nome de vocês pra gente ativar na oração. Pega seu copo d'água, corre lá, pega seu copo d'água, vamos fazer uma energização nessa água, tá? A gente vai colocar a mão sobre essa água aqui para fazer a oração para abençoar a sua estrada, o seu caminho. Então quem aí pegou o copo d'água, me avisa aí, fala, Thaís, já estou com o meu copo d'água. Coloca seu nome também, é isso que você está fazendo a oração, tá? Bom, vamos nos concentrar nesse copo d'água, água que limpa, que fluidifica, que remove os obstáculos. Vamos pedindo licença ao povo cigano, aos ciganos da estrada, à cigana que me acompanha, a cigana que te acompanha, Santa Sara Kali, aos mentores, os mestres, divina espiritualidade e força sagrada, que caminham pelas estradas do mundo, povo cigano, abençoai os nossos caminhos. Assim como as caravanas seguem, confiantes pelos caminhos da terra, que eu também caminhe com fé, coragem e com sabedoria. Abençoe a minha estrada, abençoe a estrada que eu percorro, as decisões que eu tomo e os destinos que se abrem diante de mim. Que toda pedra no caminho se transforme em aprendizado, que todo obstáculo se dissolva pela força da luz e que toda encruzilhada seja iluminada pela sabedoria espiritual. Espiritualidade cigana, que os ventos levem embora aquilo que pesa na minha caminhada. Que as caravanas de luz abram portas, removam bloqueios e tragam prosperidade, proteção e direção. Que os meus passos sejam guiados pelo bem, que a minha alma caminhe em verdade e que eu nunca perca a coragem de seguir adiante. Que minhas estradas sejam abençoadas, protegidas e iluminadas, hoje e sempre. Assim seja e assim se cumpra, assim já é. Gratidão infinita, gratidão infinita, gratidão infinita por você ter ficado comigo aqui até o final. Toma sua água. Se você quiser, deixa um pouquinho também para as pessoas da sua família. Filha, quer tomar um pouquinho da água? Vem tomar um pouquinho da água. Luísa está aqui também nos estudos da espiritualidade cigana. Quer dar um oizinho nos estudos da espiritualidade. E nada impede também você que tem um filho, que tem uma filha, de estar fazendo esse momento de conexão com você. A live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva e você pode estar ouvindo depois com a sua família, né? Junto aí às pessoas que você ama. Faça desse momento um momento espiritual na sua casa. Essa é a nossa Tsara Cigana, Estrelas do Oriente. É um espaço físico aqui em Santa Catarina, mas também de estudos online, tá? E também de atendimentos.
Então, se você precisa de uma orientação através do baralho cigano, de uma forma individual, pessoal, se você precisa, né, desenvolver os seus estudos na espiritualidade cigana, é só você entrar em contato comigo no WhatsApp, tá bom, minhas estrelas? Ó, vela acesa, firmada para iluminar os nossos caminhos, que o povo cigano esteja nos guiando. Beijo grande para vocês e até a próxima.